Olá, você que nos assiste pelo programa, pelo canal João Revelação, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar os nossos corações nesse dia, trazendo alegria, paz e saúde para nossas almas. Antes de fazer a nossa oração, eu quero ler 3 versículos da palavra de Deus que se encontra, o primeiro em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Capítulo 22, versículo 7 diz assim: Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O versículo de número 14 diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E é o que nós iremos fazer agora. Antes do nosso estudo, de começar o nosso estudo, nós vamos falar sobre o mistério da mulher e da besta, que está escrito em Apocalipse 17, no versículo de número 7. Eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, para a glória e honra do seu nome, nós estamos aqui, Senhor, para fazer um estudo dentro da tua palavra. Aquilo que o Senhor me falou, Pai, eu te peço que me unge com o teu Espírito, para que o Senhor possa também falar no coração dessas pessoas, como o Senhor já falou comigo. Eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, unge os nossos ouvidos e nos lava, Senhor, para que nós possamos entender a sua palavra e entrar na cidade do Senhor pelas portas. Entrego nas suas mãos e eu sei que a tua palavra diz que o Senhor é a porta das ovelhas. Em nome de Jesus. Vamos dar início ao nosso estudo. Apocalipse capítulo 17, ele é muito claro a respeito, diz a palavra do Senhor. O versículo de número 7, onde nós iremos traçar o comentário, é assim: E o anjo disse-me: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos estudar dentro deste assunto. Primeiro eu quero fazer um estudo sobre a mulher. Aqui está escrito o mistério da mulher e da besta, O que ele disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta. Mas nós vamos primeiro entender o que é a mulher. Em primeiro lugar, o mistério da mulher e da besta, Apocalipse 17, 7. No livro do Apocalipse, mulher tem 2 sentidos. Primeiro sentido, mulher ser humano, que é normal. E no segundo sentido, mulher representando uma comunidade, uma igreja, um povo, uma nação. Em Apocalipse 17, versículo 1, nós encontramos uma mulher prostituta. 17:6, mulher embriagada. 17:5, a mulher é chamada a grande Babilônia, a mãe das abominações e prostituições da terra. O 17:6, a mulher está embriagada, é com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E ninguém embriaga com sangue. Isto é um sentido figurado, quer dizer que está envolvida na morte das testemunhas de Jesus. Isto aqui está falando desde Pilatos, da morte que matou Jesus, da morte de Jesus, que está escrito em João capítulo 19, versículo 18 a 22. E entra Nero, o imperador Tito Flávios, nos anos 64 a 70 depois de Cristo. A destruição do templo
que Daniel, revelou. Hebreus capítulo 9, essa destruição do templo no ano 64 a 70, está escrito em Hebreus capítulo 9, de versículo 1 até o 8. E a destruição do templo de Salomão, profetizado por Daniel, Daniel 9, 26, diz: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A morte dos apóstolos em Roma, história da Igreja, a Santa Inquisição, criada pelo Papa Gregório IX, no ano de 1231, por causa de traduzir a Bíblia, a Igreja Católica considerava seitas religiosas os cátaros, os valdenses, os husitas, de onde surgiram homens abençoados como John Hus. Este povo fazia a tradução da Bíblia do hebraico para o francês. Este povo foram mortos porque traduzia a Bíblia e era acusado como herege pela Igreja Católica Romana. Vejamos o mistério da mulher. Apocalipse 17:3, João vê uma mulher assentada sobre uma besta no deserto, cheia de nome. Deserto também é sentido figurado, significa lugar sem Deus, coração vazio, ausência de Deus, igreja sem Espírito Santo, em outras palavras, cultuando uns deuses mortos, imagem de escultura, etc. Besta também é sentido figurado. Besta é uma doutrina de homem que foge dos ensinamentos da palavra de Deus. Aqui se refere a um sistema de uma concordata de 7 cabeças. E estas 7 cabeças têm 2 sentidos. Está falando de 7 colinas ou de 7 montes, que é a geografia de Roma, mas também de 7 reis, que Apocalipse 17, versículo 9, que são os 7 papas que liderou o Vaticano desde 1929 até os dias de hoje. Hoje, 25 de outubro de 2022. Aqui, no Apocalipse 17, versículo 3, o assentado tem um sentido de confiança, um sentido de segurança. Tipo, eu confio no que a besta está ensinando e não procuro examinar as escrituras como a igreja de Bereia fez. Atos 17, versículo de número 10 e 11. Paulo aconselha Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17, de 15 e 16, diz assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado da doutrina. E Jesus disse: examina as escrituras. João 5,39, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vimos que o livro tem muita linguagem figurada, onde a dificulta o entendimento das pessoas, e sendo assim, as pessoas preferem deixar de ler. Mas Jesus disse para os leitores do livro do Apocalipse: eu te direi o mistério. Isto é, estuda e procura compreender o conteúdo do texto em oração e perguntando o Senhor o que é isso, o que quer dizer aquilo, e o Senhor nos esclarecerá. Como Paulo diz para Timóteo: medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu tempo seja manifesto a todos. O Senhor, o que quer dizer aquilo, e o Senhor nos esclarecerá. E aqui, começamos a entender o mistério da mulher. Apocalipse 17, verso 7, o anjo disse: eu direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu pergunto: que mistério é esse?
Que mulher é essa? O mistério é que essa mulher que a besta está trazendo se refere a uma igreja e não a uma mulher comum. A besta é os seus líderes. A religião do Vaticano é a besta. Os líderes são os papas, com os seus ensinamentos fora dos ensinamentos da palavra de Deus. Isso é uma besta. É uma igreja no sentido espiritual, de onde vêm os ensinamentos que conduz um ser humano a ser um ser supremo, digno de adoração. E isto, para Deus, é uma blasfêmia. Só Jesus é digno de adoração. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, só Jesus é digno de adoração. Também diz que a besta está trazendo a mulher, isto é, o sistema religioso está conduzindo, está dirigindo a igreja. Em Efésios 5:23, Paulo faz uma comparação da mulher e a igreja e diz: o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5:24, a igreja está sujeita a Cristo, a mulher sujeita ao marido. Efésios 5:25, marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:26 e 27, Paulo adverte a igreja. Paulo fala para a igreja se purificar com a lavagem da água pela palavra, estudar, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível a Deus. Efésios 5:32, Paulo diz: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, mulher é igual à igreja. Esta mulher está referindo à igreja das nações. Besta é quem representa a igreja das nações, os seus líderes, no sentido do Vaticano, isto é, os papas. Os seus seguidores são as nações, que vão se passar por besta também no fim do mundo. Mulher besta, tudo está se tratando da igreja, é um corpo de líderes que tem por nome Papa e tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que os chifres não está ligado à besta. Veja que eles receberão o poder como rei por 1 hora, juntamente com a última besta. Apocalipse 17:12. Isso é quando a besta subir do abismo e está assentada sobre 7 montes ou 7 colinas, que faz parte da geografia do país de Roma, né? Que a gente pode ver no YouTube. É só procurar os nomes dos 7 colinas de Roma no YouTube. Primeiro Monte Aventino, segundo Monte Capitólio, terceiro Monte Palatino, quarto Monte Célio, quinto Monte Quirinale, sexto Viminale e o 7º Monte Esquilino. E o do Vaticano fica do outro lado do rio Tibre. Apocalipse 17, 9 e 10 está falando destes 7 montes e destes 7 reis. Agora já dá para entender quem é essa mulher que o livro está falando. Agora vamos entender onde a mulher está assentada. Apocalipse 17, versos 3, a mulher está assentada sobre uma besta em um deserto. O deserto aqui é uma linguagem figurada, como já vimos, mas também se trata de povos, nações, multidões e línguas que a mulher está assentada. Essas nações estão sendo influenciadas por esta mulher besta. Apocalipse 17:15, todos no mesmo sentido, sem Deus, longe da palavra. Apocalipse 17 diz, 17, verso 17, porque Deus tem posto em seus corações que se cumpra o seu intento e tem uma mesma ideia, e deem à besta o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus.
até que aconteça esse grande terremoto que nós iremos falar nele no próximo estudo. Agora veja que o lugar onde a prostituta está assentada também é figurado. Apocalipse 11, versículo 8 diz: na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Isso aqui está falando da morte de Pedro, né? Vamos entender isso aqui. Primeiro, praça da grande cidade, praça de São Pedro, de onde é dado os anúncios de tudo o que acontece no Vaticano. Segundo, cidade espiritual está falando é de gente, é de pessoas que moram ali, que se reúnem ali com uma intenção, e essa intenção foi Deus que a colocou em seus corações. Apocalipse 17, 13 e 17, versículo 17, como nós já lemos. Isso é 7 cabeças com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Se chama Sodoma e Egito. Isto é, concorda, apoia, compartilha, aceita, acolhe, abraça tudo que as pessoas de Sodoma e Gomorra praticavam, e também a idolatria do Egito. Veja Romanos, né, no capítulo 1, versículo de número 20, né, nós precisávamos de meditar nisso aqui, porque as suas coisas são invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Isso é fazendo idolatria e também adorando a homens, e de aves, e de quadrúpedes, de répteis. Isso tudo é idolatria, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo, ou o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é o bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varões com varões, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É aquilo que nós lemos, né? Todos têm o mesmo sentido. Apocalipse 17, verso 17 e o versos 13 também. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbo, presunçosos, avarento, inventores de males, desobediente ao pai e mãe, nécio, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. O que nós acabamos de ler, eles têm o mesmo pensamento, o mesmo sentido. Amém, né?
aqui vem depois, espiritualmente, essa palavra espiritualmente para Sodoma e Egito significa carnal, mundano, profano, irreverente e como igreja, insensível a Deus e a palavra, a Bíblia. Outra frase do versículo 8, onde o seu Senhor foi crucificado. Tem algumas traduções que diz onde o meu Senhor. No original hebraico, é onde o seu Senhor. Está falando da morte de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo nesta praça e dizendo que não era digno de ser morto como seu Senhor foi morto. E Jesus foi crucificado no monte chamado Gólgota, Mateus 27, 33, João 19, 17. E este aqui, não desfazendo da morte de Pedro, porque serviu de testemunho para a igreja, e preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos, Salmo 116, 15. Foi na praça dessa grande cidade, chamada de Sodoma e Egito, que a igreja foi martirizada. E Jerusalém nunca foi chamada por Deus por este nome. Sempre foi chamada de cidade santa, cidade do grande rei, cidade de Davi, Sião. Essa cidade aqui no livro do Apocalipse tem vários nomes, Apocalipse 17:3. E viu uma mulher assentada sobre uma besta escarlate, cheia de nome de blasfêmia. Em Apocalipse 11:8, esta cidade, essa igreja é chamada de Sodoma e Egito. Apocalipse 16:19, cidade das nações. 16:19, grande Babilônia. 17, versículo 1, a grande prostituta. 17, verso 5, grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Apocalipse 18, versos 10. Conta a história, 18, versos 10, aquela forte cidade, todos estes nomes que é dado a esta cidade está falando de Roma, onde o Vaticano está situado ou assentado. Apocalipse 17, 9 diz, as 7 cabeças são 7 montes, e esses 7 montes aqui está fazendo menção de onde a mulher igreja está localizada ou assentada. Apocalipse 17, versos 10, conta a história do Vaticano desde o primeiro Papa no país do Vaticano. Em 11 de 2 de 1929, Papa Pio XI, do Tratado de Latrão, ou Tratado de Santa Sé, tratado feito entre o Reino da Itália e a Santa Sé, ratificado em 11 de fevereiro de 1929, dando fim à questão romana e iniciando o reinado da besta de 7 cabeças, e consiste em 3 documentos. Primeiro documento, um conhecimento total da soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano. Segundo documento, concordata regulando a religião católica no país de Roma. Terceiro documento, reivindicações da Santa Sé por suas perdas territoriais, terra que o rei Pepino Breve tinha conquistado dos lombardos e doado à Igreja Romana nos anos 754 depois de Cristo. Agora se transformou no país ou Estado do Vaticano, Estado Pontifício, que hoje é o Estado do Vaticano, onde tem a Igreja Católica, tudo ali. Apocalipse 17, a condenação da grande prostituta. Apocalipse 17:1 diz, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Pergunto, qual a condenação? Quando lemos o capítulo 17, não encontramos a condenação dessa grande prostituta, mas está mostrando o porquê ela vai ser condenada. Vejamos o porquê da condenação. 17:2, porque ela prostituiu com os reis de toda a terra. 17:2, os habitantes de toda a terra se embebedar com o vinho da sua prostituição. Ela conseguiu influenciar as nações, todas as nações.
Vinho é o mesmo que envolvimento. Gálatas capítulo 5, versículo 9 diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E toda a terra está envolvida, está embriagada com este vinho, este ensinamento. Também vinho é um ensinamento que envolve e leva a raça humana a blasfemar do nome de Deus e do tabernáculo e dos que habitam no céu. Apocalipse 13, versículo 6. Apocalipse 17, 4, a mulher está vestida, é o mesmo que está protegida, envolvida, enrolada com as riquezas deste mundo. Veja que a mulher ou a igreja tem na mão um cálice de ouro. O cálice Jesus usou somente na ceia, no dia da Páscoa. Confere Mateus 26, 27. Agora veja que este cálice que está na mão desta mulher, vestida de púrpura, ele está cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. Apocalipse 17, 5, na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Apocalipse 17, 3, cheia de nome de blasfêmia. Veja que só o Papa possui muitos nomes. Primeiro, o nome do nascimento natural. Segundo, Papa, o nome dado pelo sistema do governo do Vaticano. Terceiro, o soberano do Vaticano. Quarto, Francisco, o nome escolhido por ele para servir de exemplo para ele, e também é chamado de Vossa Santidade. Apocalipse 17, versos 4, a igreja, isto é, templo, está enfeitada, adornada, ornamentada com ouro, pedra preciosa e pérola. Eu pergunto, será que precisamos ir no Vaticano para ver essas benfeitorias? Adentrar na Capela Sistina? Na Capela de Michelangelo? Na Capela de São Pedro? Eu digo, claro que não. É só chegar em Ouro Preto, São João del Rei, Capela de Santo Antônio em Tiradentes, Capela de São Francisco no Pelourinho em Salvador. Está aí o porquê da condenação da grande prostituta. Só se preocupa com o seu bem-estar. As coisas dessa terra, deste mundo. João disse, não ameis o mundo. 1 João 2, versículo 15. Veja que Nabucodonosor levou cativo o povo de Israel e também levou os utensílios consagrados da casa do Senhor. Daniel 5:1. E o rei Belsazar deu um banquete para 1000 dos seus grandes, e depois se embriagou, mandou trazer os utensílios consagrados da casa do Senhor, e bebeu ele suas concubinas, e deram glória aos deuses de Babilônia. Daniel 5, 9 a 4. Daniel 5, versículo 2 a 4. Veja no verso 5 que apareceu uns dedos de mão de homem escrevendo na parede. No versículo 24 a 28, o que a mão escreveu é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Isso está escrito lá em Daniel capítulo 5, 28. E o significado é: dividido foi o seu reino e deu aos medos e persas. Verso 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar. Agora eu pergunto, vem um reino, invade Jerusalém, mata o príncipe da paz que é Jesus, e nos anos 70 depois de Cristo entra em Jerusalém, destrói o templo e com certeza levaram para Roma todos os utensílios da casa do Senhor. Acredito que até a Arca da Aliança levaram para Roma, ela está em algum lugar ali em Roma. Mataram todos os apóstolos na praça de São Pedro. A igreja era devorada por leões e servia de espetáculo para os imperadores do Coliseu. Pergunto eu, o que vai acontecer com este povo?
ficará impune? Eu acredito que não, pois nos dias dos dois papas juntos haverá uma destruição de Roma. O mundo inteiro verá isto acontecer por causa das câmeras da internet. Pois o livro em vários lugares fala de um grande terremoto. Apocalipse 16, versos 9 e o 20, Apocalipse 6, versículo 12, Apocalipse 11, 13 e Apocalipse 10, versículo 7 fala que antes de soar a sétima trombeta, acontecerá este segredo de Deus que eu, João José Campos, acredito que é este grande terremoto. E eu digo que esse terremoto vai acontecer nos dias dos dois papas juntos. Por que dos dois papas juntos? Vejamos Apocalipse capítulo 17, versículo 8. O quanto Deus pode falar conosco. Né? Por que vai ser nesses dias? Por causa disso aqui. Veja o que está acontecendo, que acontece, o que está escrito. A besta que viste foi e já não é. Sendo os papas, isto aqui sendo a Igreja Católica, sendo o sistema de 7 cabeças, diz assim, a besta que viste foi e já não é. Quem que era papa e agora não é? É o Bento XVI. E há de subir do abismo. Quem vai subir do abismo? O Papa Francisco, que é o Mário Jorge Bergoglio. Por quê? Porque o grande oceano Atlântico, ele é um grande abismo, onde não dá para atravessar de a pé nem de a cavalo, só de avião e de navio. Então preste atenção, ele está subindo do abismo e irá à perdição. Por que eu falo que o grande oceano Atlântico é um grande abismo? Salmo capítulo 106, versos 9 diz que, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, Salmo 106, versos 9, já cheguei aqui no 102, 106. 106, versos 9 diz assim: repreendeu o mar vermelho e este o secou e fez caminhar pelos abismos como pelo um deserto. Quem que fez caminhar pelo abismo como pelo um deserto? Foi quando o Senhor abriu o mar vermelho e Moisés passou com o povo de Israel. Então, aqui ele não está passando no abismo, ele está subindo pelo abismo, né? Então, e depois que ele sobe do abismo, irá à perdição. Agora veja ainda o fim do versículo. Desde a fundação do mundo, o povo se admirou dessas coisas. Admirarão vendo a besta que era e já não é. O povo ficou admirado